Capítulo 23. Muito tempo depois de Jeová ter dado a Israel descanso de todos os seus inimigos ao redor, quando Josué já era de idade bem avançada, Josué convocou todo Israel, os anciãos, os cabeças, os juízes e os oficiais, e lhes disse: Eu já sou de idade bem avançada, e vocês mesmos viram tudo o que Jeová, seu Deus, fez a todas essas nações por sua causa, porque foi Jeová, seu Deus, quem lutou por vocês. Vejam, eu lhes designei por sortes, como herança para as suas tribos, a terra das nações que ainda restam, e a terra de todas as nações que destruí, desde o Jordão até o grande mar no lado oeste. E foi Jeová, seu Deus, quem as expulsou de diante de vocês. Ele as mandou embora por sua causa, e vocês tomaram posse da terra delas, assim como Jeová, seu Deus, lhes prometeu. Agora, sejam muito corajosos para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, nunca se desviando dele, nem para a direita, nem para a esquerda, nunca se misturando com essas nações que restam entre vocês. Nem mesmo mencionem o nome dos deuses delas, nem jurem por eles, e nunca sirvam a eles, nem se curvem diante deles. Mas apeguem-se a Jeová, seu Deus, assim como fizeram até hoje. Pois Jeová expulsará de diante de vocês nações grandes e fortes. Até hoje nenhum único homem pôde se manter firme diante de vocês. Um só homem de vocês perseguirá 1000, porque Jeová, seu Deus, está lutando por vocês, assim como lhes prometeu. Por isso, sempre tomem cuidado, não deixando de amar a Jeová, seu Deus. Mas, se vocês se desviarem e se apegarem às nações que restam no seu meio, e formarem alianças matrimoniais com elas, e se misturarem com elas, e elas com vocês, estejam certos de que Jeová, seu Deus, não continuará a expulsar essas nações para vocês. Elas serão uma armadilha e um laço, um açoite nas suas costas e espinhos nos seus olhos, até que vocês tenham desaparecido dessa boa terra que Jeová, seu Deus, lhes deu. Vejam, estou para morrer, e vocês bem sabem, de todo o seu coração e de toda a sua alma, que não falhou nem sequer uma palavra de todas as boas promessas que Jeová, seu Deus, lhes fez. Todas elas se cumpriram para vocês, nem sequer uma delas falhou. Mas assim como se cumpriram todas as boas promessas que Jeová, seu Deus, lhes fez, assim Jeová trará sobre vocês todas as calamidades que prometeu, e os exterminará dessa boa terra que Jeová, seu Deus, lhes deu. Se vocês violarem o pacto de Jeová, seu Deus, que ele lhes ordenou que guardassem, e se forem servir a outros deuses, e se curvarem diante deles, então se acenderá contra vocês a ira de Jeová, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Capítulo 24. Josué então reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e convocou os anciãos de Israel, os cabeças, os juízes e os oficiais, e eles compareceram perante o verdadeiro Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz Jeová, o Deus de Israel: Seus antepassados, incluindo Tera, pai de Abraão e pai de Naor, moraram há muito tempo no outro lado do rio Eufrates, e eles serviam a outros deuses. Com o tempo, tirei seu antepassado Abraão do outro lado do rio Eufrates, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. Eu lhe dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. Depois dei a região montanhosa de Seir a Esaú como sua propriedade, e Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com pragas, então tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, e vocês chegaram ao mar,
os egípcios perseguiram seus pais com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. E seus antepassados começaram a clamar a Jeová. Então coloquei escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, cobrindo-os. E seus próprios olhos viram o que fiz ao Egito. Depois vocês moraram no deserto por muitos anos. E levei vocês à terra dos amorreus que moravam do outro lado do Jordão, e eles lutaram contra vocês. Mas eu os entreguei nas suas mãos, para que vocês pudessem tomar posse da terra deles, e eu os exterminei de diante de vocês. Então Balaque, filho de Zippor e rei de Moabe, se levantou e lutou contra Israel. Ele convocou Balaão, filho de Beor, para amaldiçoar vocês. Mas eu não quis escutar Balaão. Assim ele os abençoou repetidamente, e eu os livrei das mãos deles. Então vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. E os líderes de Jericó, assim como os amorreus, os perizeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus lutaram contra vocês. Mas eu os entreguei nas suas mãos. Enviei na sua frente o sentimento de desânimo, e este os expulsou de diante de vocês, assim como havia feito com os 2 reis dos amorreus. Isso não foi feito nem com a espada, nem com o arco de vocês. Assim lhes entreguei uma terra pela qual vocês não trabalharam, e cidades que não construíram, e vocês se estabeleceram nelas. Vocês estão comendo de vinhedos e de olivais que não plantaram. Portanto, temam a Jeová e sirvam-no com integridade e fidelidade. Eliminem do seu meio os deuses a que seus antepassados serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e sirvam a Jeová. Agora, se vocês não acham bom servir a Jeová, escolham hoje a quem servirão. Se aos deuses a quem serviram os seus antepassados que estavam do outro lado do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas, quanto a mim e aos da minha casa, serviremos a Jeová. Então o povo disse: Jamais abandonaremos a Jeová para servir a outros deuses. Foi Jeová, nosso Deus, quem tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, a terra da escravidão, e quem realizou esses grandes sinais diante dos nossos olhos, e quem nos protegeu em todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelos quais passamos. Jeová expulsou todos os povos, incluindo os amorreus, que moraram nesta terra antes de nós. Por isso, nós também serviremos a Jeová, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse então ao povo: Vocês não são capazes de servir a Jeová, pois Ele é um Deus santo. Ele é um Deus que exige devoção exclusiva. Não perdoará suas transgressões e os seus pecados. Se vocês abandonarem a Jeová e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os exterminará, depois de lhes ter feito o bem. Mas o povo disse a Josué: Não, é a Jeová que serviremos. Então Josué disse ao povo: Vocês são testemunhas contra si mesmos, de que de sua própria iniciativa escolheram servir a Jeová. Eles responderam: Somos testemunhas. Portanto, removam os deuses estrangeiros que há entre vocês e inclinem o coração para Jeová, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: Serviremos a Jeová, nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez um pacto com o povo e estabeleceu para eles uma lei e um decreto em Siquém. Então Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Depois pegou uma grande pedra e a colocou debaixo da árvore grande que fica junto ao santuário de Jeová. Josué disse ainda a todo o povo:
Vejam, esta pedra servirá de testemunho contra nós, porque ela ouviu tudo o que Jeová nos disse, e ela servirá de testemunho contra vocês, para que não neguem o seu Deus. Com isso, Josué dispensou o povo e cada um foi para a sua herança. Depois dessas coisas, Josué filho de Num, o servo de Jeová, morreu com 110 anos de idade. E eles o enterraram no território da sua herança, em Timnat-Sera, que fica na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel continuou servindo a Jeová durante todos os dias de Josué e durante todos os dias dos anciãos que continuaram vivos depois de Josué e que tinham conhecido todos os atos de Jeová a favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no pedaço do campo que Jacó havia adquirido dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e ele se tornou a herança dos filhos de José. Também morreu Eleazar, filho de Arão, e o enterraram na colina de Finéias, seu filho, a colina que tinha sido dada a ele na região montanhosa de Efraim.